Dia a dia com a palavra. Eu estava pensando no significado da palavra prioridade, porque na vida nós temos que ter prioridades. E mesmo que as pessoas não anotem num caderno, numa folha, enfim, quais são as suas prioridades, a maneira de viver de cada um demonstra quais são as suas prioridades. E essa palavra prioridade tem a ver, o seu significado, com aquilo que vem primeiro. É aquilo que está em primeiro lugar. E eu estava lendo aqui, no começo do Evangelho de João, e eu acabei relacionando as duas coisas. Diz aqui, logo no começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu relacionei a prioridade com o princípio. Jesus, diz aqui o texto, estava ali desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus, ele é Deus, e estava no princípio, no começo, ou seja, antes de tudo. E é aí que eu quero chegar. A grande pergunta é: onde Deus está nas nossas vidas? Na história, na criação, Ele está antes de qualquer coisa. E muitas vezes nas nossas vidas Ele não está antes de qualquer coisa. Ele não está no primeiro lugar, no lugar prioritário. Ele não tem a prioridade, infelizmente. Deus, Jesus, que estava desde o princípio, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por Deus. E Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá, Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o princípio de todas as coisas. E ele deve ser o princípio também nas nossas vidas. Ele deve ser a prioridade, o principal. Aquilo que está antes de todas as coisas. Quando também a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a ideia é a mesma. Ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o que vem antes. Ele é o primeiro antes de tudo. E na nossa vida precisa ser assim também. Às vezes as pessoas colocam uma porção de outras prioridades, quando a prioridade mesmo na nossa vida deveria ser Deus. Coloquemos Deus como a prioridade da nossa vida. Que Ele nos abençoe.